de física das radiações. Vamos aqui na introdução. Nós vamos lá. Como já estudado na disciplina de equipamentos, produzir uma imagem radiográfica vai muito mais além do que ligar apenas um aparelho na tomada, ou simplesmente saber que existe um polo positivo e outro negativo. Pessoal, costuma-se dizer, o pessoal da enfermagem, que nós, os técnicos em radiologias, tecnólogos e profissionais da área, eles dizem que a gente só faz apertar um botão. Nós somos apertadores de botões. Mas vocês estão aprendendo como apertar um botão, como o que é dentro da ampola, para que é que serve o polo positivo, o polo negativo, os elétrons, os prótons, os nêutrons, carga, massa, o número de prótons, o número de nêutrons, o número de massa. Então eles, para que eles não sabem que estão lá fora, mas para quem está dentro, é isso daqui. Nada é fácil, né? Fácil para quem não entende, para quem não está estudando, para quem não está tendo essa oportunidade. E a radiologia, ela não é fácil. Ela é fácil, sim, para quem estuda e em qualquer outra disciplina, tá certo? Então não somos só apertadores de botões, nós estudamos e saber o que é funcionamento da matéria, funcionamento dos elétrons e como funciona dentro da ampola. Eu dei a disciplina anteriormente que nós vimos a ampola, não é isso? Aqui nós estamos já cai dentro da física das radiações a cabeça da ampola, né? Então vamos lá. Para que haja a produção de radiação e a qualidade de um exame radiográfico, é necessário um aparelho que funcione. Existem componentes adequados que precisam ser utilizados. Então, os componentes principais de uma ampola, local onde ocorre a produção do raio-x, né, deve ser, que é justamente esse desenho, a cabeça, né, é o que tem dentro da cabeça da ampola ali, que você vê, né? Nós temos a ampola, deve ser lacrado de modo que impeça a entrada de ar e seu interior, ficando, portanto, um vácuo. Com isso, o movimento dos elétrons é facilitado e o raio-x é formado. Então, dentro desse invólucro de vidro, nós temos o óleo, que é para ter o resfriamento, tá ok? É onde produz a radiação, é onde os elétrons se partem em alta velocidade para se chocarem com o anodo, e assim eles vão produzir, como todos são sabidos, que é uma produção de 99% de calor e só 1% de radiação, que é 1% de raio-x. Essa radiação raio-x, ela é feita, né? Ela é produzida, tá ok? Não é como as outros produtos radioativos que é encontrado na natureza, como cobalto, césio. Eles são encontrados na natureza e são enriquecidos por aceleradores nucleares, né? Então há um laboratório, tá ok? E a CENEM, que é um órgão que fiscaliza, né, esses equipamentos, esses produtos radioativos, tá ok? O tungstênio, metal utilizado à produção de radiação X, que é a placa de tungstênio, que ela por sua vez, ela gira em alta velocidade para se chocar em cima dela, né? Então isso aí é um material de alta durabilidade, de alto poder digamos que ela tem um poder de aguentar altas temperaturas, por ter alto número atômico, que é o Z, que eu já falei anteriormente, como estudamos nas primeiras aulas,
que é o Z é igual a prótons, número atômico, tá? Quanto maior for o número atômico, que é o Z, né, mais prótons eu vou ter para atrair os elétrons, né? Então, quanto maior for o número atômico, mais prótons eu vou ter para atrair os elétrons, visto que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Por ter um alto ponto de fusão, ele alcança altas temperaturas e não se estraga, né? Porque esse material de tungstênio ela foi fabricado para aguentar altas temperaturas. Alto ponto de fusão e rápido resfriamento. Ele é um metal escolhido para aguentar a tal temperatura. Tá ok? O tungstênio, conhecido por ser utilizado na fabricação do filamento de lâmpadas incandescentes. Você sabia que essas lâmpadas incandescentes, essas redondinhas, o filamento dela é de tungstênio. Vocês verem que ela é tão aquecida em alto grau que elas não se rompem, né? Ele é um material de transição externa muito resistente à corrosão. É sólido, apresenta coloração branco, acinzentado e brilhante nas condições ambiente. Ele é brilhante por quê? Porque a energia, a carga, ela passa por esse filamento. Então esse filamento ele aquece. Ele aquecendo, ele fica incandescente, não é isso? Então ele brilha nas condições do ambiente, né? Se ele aquece, ele dá um brilho, então ilumina o ambiente. É um elemento com maior ponto de fusão e de ebulição da tabela periódica, respectivamente. Olha só, olha só a temperatura que ele chega, né? O de tungstênio. Na primeira aula eu falei sobre a temperatura de quantos graus o tungstênio ele apresenta. Ele apresenta 3.422 graus Celsius e chega a atingir 5.657 graus Celsius, né? Isso aí, a partir daí ele já derrete, tá ok? De 3.422 ele aguenta esse aquecimento e ele vai de 4.000, 5.000, quando chega a 5.657 já é o ponto dele de derretimento. Então é muito calor, é muito. E seu símbolo químico é o W, tungstênio, né? É muito duro. Assim é utilizado em ferramentas de cortes nas formas WC e W2C, que é o carbono de tungstênio. Sua massa atômica ponderada vale aproximadamente 184 U e seu número atômico é igual a 74 elétrons e prótons. Ok? Aqui nós temos aqui a ampola. Mais uma vez para vocês conhecerem, as ampolas de raio-x são feitas de vidro, pires ou de metal. Uma ampola de raio-x pode chegar a temperatura de 3.410 graus Celsius, né? Esse material, esse vidro aí, é um material que se chama pires, né? Ou de metal, né? Portanto, precisa-se de um metal que suporte alta temperatura. Esse vidro aí deve ser caríssimo. É por isso que os aparelhos de raio-x, os aparelhos de radioativo, são todos caros, porque não existe uma firma específica para comprar esse material, essa obra-prima, e fazer os equipamentos de raio-x, de tomografia e por aí vai. Os componentes principais: vidro, material utilizado na produção do raio-x. Por ser de material resistente, o vidro tem uma grande importância na produção de radiação X. Ele resiste a altas temperaturas. Lembrando que no processo de produção de radiação X é gerado muito mais calor que raio-x. Então, para ele suportar essa temperatura, nós temos que ter um vidro que possa ser compatível igual à temperatura. Se você colocar um vidro comum, ele não vai aguentar. Então existe uma especificação de vidro para ampola de raio-x,
Não é um vidro comum, não é um vidro qualquer, tá ok? O óleo, você sabe que os componentes, né, da ampola também ocorre o óleo, né, responsável pelo resfriamento do tubo de raio-x. Além do vidro, que ele alcança altas temperaturas, existe o óleo para ter esse resfriamento do tubo, né? Pela eficiência em resfriar o tubo, o óleo é um material de muita importância na produção de radiação X. Além disso, ele auxilia na preservação do vidro. Tá ok? Então, esse óleo, além dele resfriar, tá? O tubo é um material, ele é importante para a radiação, né? Porque eles não deixam, e tem que ter um vácuo dentro da ampola para não ter nenhum tipo de, digamos, de ar, nenhum tipo de bolha. Porque quando os elétrons, a energia for se chocar com o anodo, que é a placa de tungstênio, ele não pode ter nenhuma bolha, porque se tiver alguma bolha, ele vai danificar e vai queimar a ampola, tá ok? É capaz de ter até uma explosão, porque ela é transformada em muita energia, muito calor. Vamos lá, aqui são o cátodo, polo negativo do tubo de raio-x. Ele é um polo negativo. O cátodo, né, é o elétrodo negativo do tubo de raio-x. Nele encontramos o filamento e a capa focalizadora. Nós temos aí, pessoal, olha, o copo catódico. A fiação ao lado é a fiação alimentar interna. Nós temos o suporte, que é uma base, tá? E o eixo da ampola. Esse eixo ele vai girar perdão. Esse eixo ele vai girar a placa de tungstênio, tá ok? O filamento, local onde ocorre o desprendimento dos elétrons. Existem dois tipos de foco. Aqui embaixo nós temos aqui os dois tipos, né? O foco fino serve para uma coisa, o foco grosso serve para outra. O fino para extremidades, o grosso é mais para densidades maiores, né? O foco fino minimiza a distorção geométrica e também é utilizado em exames pediátricos. Que existe, digamos, como eu acabei de falar, é de baixa intensidade, é um foco fino que não tem precisão, necessidade de fazer digamos, você tem um braço, tem uma criança, né? Então a extremidade da criança é muito menor do que um adulto. Então utiliza-se o foco fino. Automaticamente, quando você colocar na máquina a miliamperagem, o kV, a máquina vai entender que vai usar o foco fino, né? E o foco grosso, muito utilizado na realização de exames em adulto. Pronto, acabei de falar. Aqui no próximo eu vou mostrar onde é o foco fino e o foco grosso, né? Está aí. Capa focalizadora. Direciona os elétrons para o alvo. Onde tem a capa focalizadora, aí ó, as duas tem um espalhamento, né, que ela não filtra. Do lado direito ela não filtra, ela sai, digamos, aleatório, né, com toda a carga. E do lado esquerdo com a capa focalizadora, que ela vai filtrar esse calor, que vai sair para chegar até a placa de tungstênio. Digamos que ele vai filtrar esses elétrons, esse calor. O anodo, polo positivo no tubo de raio-x. O cátodo é negativo e o anodo é um polo positivo. É o eletrodo positivo do tubo de raio-x. Geralmente é feito de tungstênio ou liga de tungstênio, para justamente aceitar tanto calor, tá ok?
imagem de um anodo fixo e giratório, respectivamente. Ok? Qual a diferença do anodo fixo para o giratório? O giratório, quando os elétrons se chocam, ele não vai danificar só um local. Ele não vai aquecer essa peça. Isso é o giratório. O fixo, ele vai bater sempre no mesmo local. Com um certo tempo, com o passar dos anos, se for usado uma máquina dessa numa emergência, que tenha 120 raio-x por dia, com um certo tempo ele vai danificar, porque o alvo vai ficar sempre só naquele local. Eles não vai ter a durabilidade mais do que o de giratório, porque no giratório ele não vai acertar sempre o mesmo local, ele vai acertar em diversos lugares diferentes, ok? O que é efeito anódico? O efeito anódico é um fenômeno que ocorre dentro do tubo de raio-x, no qual a intensidade de radiação é emitida pela extremidade do cátodo, que é o que? Polo negativo. O ânodo é polo positivo. Então o cátodo é sempre maior que a extremidade do anodo. Isso ocorre devido ao ângulo da face do anodo, porque sofre grande atenuação e absorção do raio-x pela sua extremidade. Para que seja obtida uma ótima radiografia de algumas estruturas anatômicas do corpo, na qual haja variações de espessura ao longo do eixo de feixe de raio-x, deve-se usar corretamente o efeito anódico, posicionando assim a parte mais espessa do corpo na extremidade do cátodo. Pessoal, isso aqui é questão de concurso. Isso aqui já caiu em concurso, né? Onde é que fica? Vocês podem fazer essa pergunta, né? O efeito anódico é a parte que, digamos assim, é a parte mais espessa do corpo, da extremidade da pessoa, né? Digamos que você vai fazer um abdômen, um crânio, né? Então o efeito anódico, ele é colocado mais do lado das extremidades mais espessa, para ter uma qualidade maior e mais penetração. Mas no dia a dia você nem nota isso daí, não percebe. Aqui nós temos as angulações, do lado do cátodo, né? Maior quantidade de fótons, mais energia penetrada, né? Penetrante. O cátodo negativo e o anodo é positivo, que é a menor quantidade de fótons, menor energia penetrante. Olha aí, nós temos a porcentagem de angulações. Aqui nós estamos o cátodo e o anodo, né? Sempre nessa posição da esquerda de vocês era um polo positivo, a não ser que tem máquinas que são inversas. Por exemplo, essas duas que eu trabalhei, sempre é dessa forma aí. Então ele está demonstrando o exame de coluna dorsal, né? Coluna torácica, que o cátodo e o anodo, dizendo respectivamente a maior quantidade de fótons e a menor quantidade de fótons, onde ela vai fazer o exame com melhor qualidade e onde mais a estrutura, de onde a estrutura for mais espessa. Entenderam? Aqui é o efeito anódico, como é feito dentro da ampola de raio-x, que é a velocidade do choque dos elétrons, com angulações que você viu anteriormente, né? Aí ele tem o eixo central, a inclinação desse cátodo, o colimador. O colimador, pessoal, é aquela que você, na cabeça da ampola, são dois botões, você abre e fecha. E esse colimador, ele é de chumbo, né? Antes de chegar ao ponto focal da produção de raio-x, tem uma luz, né? Você aperta o botão, na cabeça da ampola aparece a luz. Então, de onde vai partir o raio, existe um ponto de direcionamento que é a lâmpadazinha. Então essa lâmpada vai fazer com que você vai colimar o raio-x, a radiação onde vai passar. Como a luz
é, é parecida com é onde a radiação vai passar. Do jeito que a luz passa, a radiação vai passar. Então você vai delinear, você vai fazer um punho. Um punho você não precisa abrir o campo radiográfico, né? Porque se você for abrir todo, então a radiação não vai ser centralizada, a radiação não vai ser centralizada, então essa radiação vai ser o quê? Vai ser espessada, vai ser mal atenuada, vai ser mal definida, tá ok? Olha só, extremidade anódica e o cátodo. Ela faz o inverso aqui, né? Percentual de intensidade do feixe de raio-x mais pronunciado em distância foco-raio, que é DFR, né? O efeito de inclinação anódica. A tensão KV determina a qualidade dos raios-x, a penetração do feixe de X, né? Do feixe de raio-x. E, portanto, a escala de contraste de uma radiografia. Por exemplo, aqui é uma fórmula, né? Aqui nós temos uma fórmula. KV é igual a 2 vezes E mais K. O que significa? Quilovoltagem é igual a 2 vezes a espessura do paciente mais a constante do aparelho. Então essa constante do aparelho normalmente chega de 20 a 30. Tá ok? Então essa é a fórmula para vocês. Digamos que você vai fazer um raio-x de mão, ou não, de punho, né? Voltando aqui do punho. Você vai calcular o KV, a espessura e a constante. Então, existe uma régua para fazer essa medição. O KV é o fator de controle primário do contraste, diferença de densidade nas áreas adjacentes da imagem radiográfica obtida. Como se sabe, o KV controla a capacidade de penetração do feixe primário de raio-x. Então o KV, pessoal, é o poder de penetração, é a força do raio que vai partir da ampola para atravessar o corpo. Então é o poder de penetração. Quanto maior for, maiores serão a energia e a uniformidade da penetração do feixe de raio-x nas várias densidades de massa dos elétrons, aliás, dos tecidos, né? Produzindo menor variação na atenuação, absorção diferencial e resultando em baixo contraste. Por esse motivo que a tensão é aplicada conforme a espessura da região a ser radiografada. Moral da história. Se um raio-x de antebraço, um raio-x de mão, tem alguns que usam a mesma quilovoltagem. Mas se você for fazer uma radiação, um exame de KV, digamos 45 de mão, né? E você for fazer 45, mesmo que você usou de mão para, digamos, para húmero ou coxa, ele vai sair mais claro, né? Por quê? Porque a quantidade de KV que você colocou de radiação no dedo é totalmente diferente da radiação do fêmur, né? Devido à extremidade, que é mais grossa, né? Então vai sair claro. Se você for fazer o inverter, colocar a radiação de um tórax em cima do fêmur, aliás, de um punho, ela vai ficar preta, tá ok? Era bom se vocês fossem fazer, trabalhar desde o início, né? Do início em relação de equipamentos, porque nós temos equipamentos aqui o CR de alta tecnologia, você só bate o raio-x lá não tem como você errar. Você fez aqui, puf, bateu, a máquina mesmo, você tem um programa que você dá a extinção de contraste dela, mais preto, mais claro, mais branco.
Mas se for na câmara escura, né, que você vai colocar na calga dura, que eu já dei essa aula, vai dar calga dura com o filme na câmara escura, você vai colocar dentro do revelador, puxar, lavar, colocar no fixador, aquele processo ali você vai definir a imagem. Você mesmo que vai, tá ok? E você colocando muito KV numa extremidade, você vai queimar. Então, na processadora, você faz o exame, coloca na processadora, ela sai lá. Aí por isso que você tem que aprender, tem que calcular. Então, no dia a dia, a olho nu, você já calcula, já é do técnico. Ele vê e faz o exame, coloca o KV, coloca a miliamperagem, coloca a miliamperagem por segundo e faz o exame, dá certo, tá ok? Esse aqui é o espessômetro, pessoal, que pode-se medir a estrutura em AP, que é anteroposterior, ou PA, que é posto anterior, perfil, dando a espessura da região em centímetros, né? Deixa eu ver aqui onde foi que a gente viu. Determina a qualidade do raio-x, produz basicamente controlar a capacidade de penetração, portanto a escala de contraste. Então, pessoal, ele mede, esse aparelhozinho aqui, ele mede a estrutura, né? Isso aqui, nem todas as salas de raio-x tem, mas é para ter. Mas isso aí não é nem necessariamente. Por quê? Porque no dia a dia você já vai pegando macete, você vai aprendendo no dia a dia. Então, às vezes nem é preciso isso aqui, porque no dia a dia que você vai fazendo, você vai aprendendo cada estrutura, cada paciente, uma espessura diferente, e você, no seu dia a dia, no decorrer do seu trabalho, você não vai mais nem precisar dessa régua, ok? Que é o espessômetro. Potência da radiação. A força de penetração do raio-x em um determinado corpo é diretamente proporcional à velocidade dos elétrons, DDP. Né? O que significa? Que significa que quanto maior for a velocidade dos elétrons, maior será a força de penetração do raio-x. Então, quanto maior for a velocidade dos elétrons, porque aí você vai colocar lá a quilovoltagem, a miliamperagem, você vai aumentar, que é a potência de radiação, que é o kV. Né? Você vai aumentar, você que aumenta e diminui. Se você aumenta, maior será a velocidade dos elétrons e mais força de penetração do raio-x. Tá ok? Nós estamos aí, o metal, né, produzindo aí miliamperagem. Determina a quantidade de raio-x produzido e deve ser aplicada conforme a densidade. Consiste no grau de enegrecimento da radiografia pronta, tá ok? Da região a ser radiografada. Portanto, quanto mais densa for a região, maior deverá ser a corrente aplicada. Então é o tempo, tá ok? Aqui é o tempo. Lá é o poder de penetração e aqui é o poder de tempo, né? Quanto mais tempo, digamos que você tiver com o KV em cima do paciente, quanto mais tempo o KV vai ficar na extremidade ou no corpo do paciente para poder sair de uma forma controlada, tá ok? O MAS é o fator de controle primário de densidades por meio de controle direto da quantidade de raio-x emitidos pela ampola durante a exposição. Então o KV ele te dá o poder de penetração e o MAS ele te dá o tempo, tá ok? Durante a exposição. Miliamperagem. As diversas densidades dos tecidos humanos são organizadas em grupos nos quais são incluídos os contrastes positivos que são ingeridos ou injetados.
Para facilitar os cálculos, a cada grupo foi atribuído um coeficiente miliamperímetro, conforme a tabela a seguir. Vamos aumentar aqui e nós temos a fórmula MAS é igual o KV vezes os centímetros. Você vai calcular o centímetro naquela régua. Tá ok? Isso aqui é outra fórmula. Vamos ver aqui. Então, a miliamperímetro, ele te dá aqui os coeficientes do osso de contrastes positivos, 0,1, abdômen e músculo vísceras, 0,8, pulmões e contraste negativo, 0,05, já é a mais. Tá ok? E essa aqui é a fórmula. Miliamperagem, forma e calcular o MAS, né? Então, MAS, miliamperagem por segundo é igual a miliamperagem vezes o tempo. Filtração. O feixe de raio-x que emerge do anodo, quando passa através de qualquer material, tem sua intensidade reduzida devido à absorção pelo material. Os filtros são geralmente constituídos por metais posicionados propositalmente diante do feixe de raio-x, de forma que parte de sua radiação seja absorvida. Os filtros modificam o aspecto e removem as radiações de baixa energia, deixando apenas as de altas energias. Nós temos aqui o filtro. Esse filtro ele é de alumínio, né? Que ele vai filtrar para não ser uma radiação totalmente grosseira exposta, né? Então existe aqui um alumínio entre a ampola, né? Até quando vai sair, como é que eu explico? Quando a radiação é feita de 96, quando os elétrons se chocam com o anodo em alta velocidade, com o polo negativo, ele vai gerar, o polo positivo, ele vai gerar um poder de alta energia. E quando ele vai sair, descer ali, ele vai descer com 1% dessa radiação, gerando a radiação. Esse 1% ainda é tão forte que precisa desse filtro. Na maioria é um filtro de alumínio. Produção de raio-x. No elétrodo negativo é gerado um equipamento de filamento provocando o desprendimento dos elétrons, formando íons, efeito Joule ou termiônico. Com este aquecimento ocorre a formação de nuvens de elétrons ao redor do filamento, gerando assim uma DDP entre o anodo e o cátodo, fazendo com que os elétrons se movam com a maior velocidade. Os raios-x são produzidos no tubo, podendo ser classificados como Bragg-Slong ou frenamento de característica. Ok? Então nós vamos para radiação por frenamento. O elétron é ejetado pelo cátodo, que é o polo negativo, em direção ao anodo, que é o polo positivo, sendo atraído por este. Ao passar próximo ao núcleo do anodo, ele é freado, liberando parte de sua energia em forma de radiação. Pessoal, isso é para explicar a vocês melhor. Eu mandei uns vídeos, né? Digamos que os elétrons entrando em um núcleo, né? E liberando outro, ou então ele sendo entrado pelo núcleo e ser liberado de uma forma de radiação. Então a explicação eu encontrei, foi atrás desses vídeos para mostrar a vocês melhor como é que funciona. Falando assim vocês não iam entender. Então eu fui procurar esses vídeos para vocês entenderem como é que acontece essa formação de velocidade dos elétrons, que é um freamento, tá ok? E nós temos as radiações características, né? Que o elétron é ejetado pelo cátodo em direção ao anodo, sendo atraído por este e arranca um elétron das camadas mais internas. Isso aí
foi justamente do vídeo que eu mandei para vocês lá, de poucos minutos, tá ok? Deixando uma vacância que será preenchida posteriormente por outro elétron de uma camada mais próxima. Então, cada camada mais próxima, quando um bate, um tira, né? Entra outra, é preenchida por outra camada mais próxima. Exemplo, quando o elétron é arrancado da camada K, a camada L, ela chega junto, é a próxima. Então, um elétron de sua camada para repor. Assim, um átomo vai se organizando eletronicamente. Os elétrons são distribuídos por níveis de energia, sendo assim, quando trocam de camada, precisam liberar o excesso de energia, sendo assim liberados em forma de radiação. Então, pessoal, eu coloquei os 3 vídeos para vocês entenderem isso aí melhor, tá ok? E boa sorte.